Meus irmãos, a paz de Cristo, boa noite a todos. Estou com essa missão. Crivella ali brincou comigo. Vigia, Crivella. Queridos irmãos, nós vamos dar início aí ao nosso primeiro trimestre do ano, que vai falar, ele é um pouco teológico, né? Fala sobre a tipologia bíblica. Meu trabalho nessa noite é trabalhar com os irmãos a importância da tipologia bíblica, a fazer a diferença entre tipo e antitipo, tá? Mostrar para os irmãos aí a diferença. Também aproveitando que a tipologia, você encontra a tipologia em toda a Bíblia e, sobretudo, no Antigo Testamento, sempre apontando para Cristo. Todo o cenário do Antigo Testamento, tanto figuras quanto profecias, tudo isso se apontava para Cristo. Então você vai encontrar Cristo em todo o Antigo Testamento, mas com tudo isso, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, diz o capítulo de número 10, verso 1, que tudo isso era sombra apenas daquilo que viria, daquilo que seria um dia aparente, falando sobre Cristo. Tudo apontava para Cristo. Então, meu trabalho nessa noite é trabalhar com os irmãos aí a primeira lição e a segunda lição. Lembrando que tipologia, ela está em todo o Antigo Testamento, apontando para Cristo, começando desde Gênesis. O autor da nossa lição, o pastor Samuel, ele, pelo menos a organização da revista trata a partir do livro do Êxodo em diante, tá bom? Então, mais propriamente ali do capítulo de número 25 de Êxodo em diante. Então, para a gente poder entender o que é uma tipologia tem na sua revista, mas eu vou adiantar aqui. Uma tipologia é uma figura, é uma profecia, é algo que aponta para algo maior. O que seria esse algo maior? Em teologia é chamado de antitipo, que nada mais é que é o cumprimento de uma tipologia. Parece estranho, mas é isso aí mesmo. A tipologia aponta para o antitipo. O que é o antitipo? É a profecia cumprida. Então, o antitipo sempre será maior do que a tipologia, tá? O antitipo sempre será maior do que o tipo. Pastor, da onde surge o tipo? Essa figura de linguagem chamada tipologia. Tipologia é marcar, bater com força. Bater com força em que sentido? Quando alguém queria marcar um animal, ele simplesmente fazia lá uma marcação em um animal, que no grego é chamado de tolos, não é tolo, não é tolos, tá? O que é interessante nós pensarmos em tipologia? Em tipologia, você vai ver lá, na tipologia bíblica, o Adão, a Eva, a terra, a mulher, e você vai ver o Adão pecando junto com a mulher foi enganada por Eva, o Adão não foi enganado pela mulher. Você vai ver isso lá em 1 Timóteo, capítulo 3, que o Adão não foi enganado pela mulher, ele quis comer do fruto, mas aí você vê, aí aonde você encontra Jesus, em todo o livro do Gênesis, você encontra Jesus, por exemplo, o primeiro homem, ele apontava para Cristo, que é o Adão. O primeiro homem apontava para Cristo. Você vai encontrar isso lá em 1 Pedro, capítulo de número 3 em diante. O primeiro Adão, ele peca. O segundo Adão traz a remissão dos nossos pecados. Do mesmo jeito que o homem Adão veio de uma terra virgem, porque a terra era virgem, ninguém tinha plantado a não ser Deus. Tudo que foi feito ali foi feito por Deus. Deus criou, mas Deus não colocou uma semente lá para crescer árvore. Deus simplesmente disse, haja, e houve, apareceu. Deus disse, haja separação, e houve separação. Então lá no Gênesis, o homem foi tirado de uma terra virgem, apontando para Cristo. Cristo também teve que nascer de uma terra virginal, por isso que ele veio de Maria, apontando para Jesus. Aí a serpente ali representa o diabo que enganou a mulher.
Então, você sai dali, aí você entra agora para o livro, e tem tantas outras, só estou dando aqui só um pequeno exemplo. Aí você chega no livro do Êxodo. Quando você chega no livro do Êxodo, no capítulo de número 25, a partir do capítulo 25, você vai encontrar Deus falando para Moisés: Moisés, você vai construir um tabernáculo. E esse tabernáculo, você pode não entender, mas você constrói o tabernáculo dentro das especificações que eu vou lhe mostrar. E aí Moisés vai ter que criar ali, levantar o tabernáculo com todas as medidas. Você lembra que Moisés ele sobe para o monte, lá no monte Deus revela para ele como seria o tabernáculo. É claro que Moisés tinha uma memória fotográfica fantástica, né? Porque Deus mostra para ele e quando ele desce ele lembra de tudo, né? E é claro que ele, cheio do Espírito Santo, é claro que o Espírito Santo faz a gente lembrar daquilo que a gente viu, daquilo que a gente estudou, né? Quando há necessidade. E aí o Moisés do capítulo de número 25, ele cria lá, ele levanta lá o tabernáculo. E aí você vê que quando tem a criação do tabernáculo, depois que o tabernáculo está pronto, Deus diz para Moisés: Moisés, agora você vai pegar pele de texugo e vai cobrir o tabernáculo. Pele de texugo era uma pele feia, que deixava o tabernáculo feio, para que lá na frente Isaías vinha pegar o que estava lá no tabernáculo. Isaías 53, verso de número 2, a Bíblia diz: e nele não havia nem beleza nem formosura, para que nós nos sentíssemos atraídos por ele. O tabernáculo, quem olhava por fora, via um tabernáculo feio, sem aparência, sem beleza. Quem olha para o tabernáculo, ninguém ia querer ter o interesse de entrar no tabernáculo pela aparência. Então, o tabernáculo por si só teria que convencer as pessoas a terem o desejo de entrar. E só os sacerdotes poderiam entrar, conhecer. Então, como não era para todo mundo, não podia todo mundo entrar, só os sacerdotes, e então ficava aquele desejo de conhecer o que estava dentro do tabernáculo, só a tribo de Levi que podia entrar. Então não tinha beleza e não tinha formosura, apontando também para Cristo. E aí a gente entra agora na importância da tipologia bíblica. Aí você está com a sua revista aberta agora? Vamos lá. A importância, na lição de número 1, tá, irmãos? A importância do estudo da tipologia bíblica. Pastor, tem tipologia bíblica em toda a Bíblia? Claro, estou ratificando. Se você olhar, tem quantos livros no Pentateuco, irmão? Pentateuco fala 5 livros. Então, você lembra ainda dos livros do Pentateuco? Você ainda lembra? Gênesis. De novo, Gênesis. Tá. Aonde existe uma tipologia até mesmo nos 5 primeiros livros, falando da sua... quando você faz uma leitura da Bíblia, por exemplo, você vai ler o livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele tem uma apresentação de contexto imediato. Qual é o contexto imediato que fala ali, que está falando? Está falando da criação, do poder de Deus. Aí, aonde você encontra os 5 livros da Bíblia sendo representado por Jesus? Você vai ver isso em João capítulo 17, a partir do verso número 10. Ali ele fala sobre Gênesis, ele fala tudo que do Pai, isso no versículo 10, João 17, 10. Tudo que o Pai fez, ele deu a mim, e tudo que o Pai eu sou. Ou seja, está falando da criação, de todo o poder. Depois vem o livro de Êxodo, não vem o livro de Êxodo depois? Êxodo significa o quê? Saída. Aí ele diz assim, vocês estão me vendo agora, mas eu vou para o... Ou seja, eu vou sair, eu vou. Aí depois vem, qual é o livro depois que vem? Depois de Êxodo? Qual? E Levítico, você sabe que qual é o contexto imediato de Levítico? É separação, santificação, não é? Não tem todos os rituais de culto, como matar o animal, como santificar, os filhos de Arão, como deveriam se santificar para fazer o culto, a mesma coisa ali. Aí Jesus está falando assim, mas eu vou santificá-los, vai haver uma santificação, uma separação. Depois do livro de Levítico, vem qual livro? Números. Aí Jesus, isso está lá ainda no versículo de número 11. Agora, aí Jesus está falando que depois disso, ele vai fazer o quê? Ele vai contar todos aqueles que são dele. Olha só, que legal, né? Aí depois vem o quê? Deuteronômio. E Deuteronômio é o quê? Repetição. Aí ele começa o quê? Repetindo todas as leis.
Então, você vai ver isso está lá. Ah, pastor, mas está muito oculto. Mas aí quando você estuda tipologia, você vai descobrindo essas coisas, tá? Aí, você lembra quer ver outra questão legal? Você lembra que Moisés, ele sobe no monte e Deus fala para ele assim, Moisés, tá vendo a terra prometida? Tu lembra? Tu lembra, Silvana, que Moisés, ele sobe no monte? Ele sobe no monte lá, em Deuteronômio capítulo 32, ele sobe no monte, você sabe que no 34 ele já está morto, aí ali Josué é levantado, aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor toma Josué, que era um jovem abençoado, mas aí a Bíblia diz que ele olha para a terra prometida, mas ele não entra, o desejo dele não era de entrar na terra prometida, só que ele não entra. Por quê? Porque ele também ia apontar, essa situação apontava para Cristo. Por quê? Porque Cristo, quando ele ora no Getsemane, ele diz assim, ó, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Aí tá, beleza. Por que Moisés não entra na terra prometida? Por quê? Porque Moisés era da tribo de Levi. Você lembra que Moisés era da tribo de Levi? E Deus disse na distribuição das terras, quando o povo entra em Canaã, Deus disse para Moisés, você vai fazer o seguinte, você vai separar as terras, mas a tribo de Levi não tem herança. Moisés pergunta, por que Deus quer a tribo de Levi não tem herança? Aí Deus diz para ele, porque eu sou a herança da tribo de Levi. Aí Moisés não entra na terra prometida. Por quê? Porque Moisés era da tribo de Levi, ele não tinha direito à herança, mas a herança dele seria quem? Seria Deus. Aleluia. Está apontando para quem? Para Cristo. Aí, aonde você vai ver isso? Jesus também é a mesma coisa, irmão. Jesus está lá orando, Jesus está lá pedindo a Deus, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas o pai disse assim, ó, não tem jeito, Jesus, tu vai ter que passar. E aí ele passa, por quê? E aí ele está lá, ele tem que ir para o Calvário. Por que ele tem que ir para o Calvário? Para que se cumprisse todas as profecias. Portanto, meus irmãos, qual a importância do estudo da tipologia? Exatamente para que você possa entender, tá? Eu já estou falando da introdução, tá? Para que você possa entender que tipologia é diferente de interpretação bíblica. Eu vou repetir isso porque para você não confundir. Tipologia não é a mesma coisa de interpretação bíblica. Por que não é a mesma coisa? Porque a tipologia já está definida. Não existe interpretação tipológica. O que é, e ponto final. É isso aqui, e qualquer teólogo vai pensar da mesma maneira. Por quê? Porque uma coisa aponta para outra. Então não há uma interpretação, é aquilo. Porém, a interpretação bíblica é de particular interpretação. Cada um interpreta de um jeito. Você pode ler um texto e interpretar de um jeito. O Espírito Santo pode te dar uma revelação naquele texto que não deu para ninguém, mas pode dar para você. E você traz uma revelação profunda do texto. Porém, é uma revelação particular que o Espírito Santo deu a você. E que pode sofrer variações com o tempo. Mas a tipologia não. A tipologia não sofre variações, ela já está definida, tá? Esse é o ponto, por isso que aqui o autor está botando a importância do estudo da tipologia. Aí ele usa aí o texto básico de 1 Coríntios capítulo 10, que é um clássico, Paulo falando na sua palavra para a igreja, da igreja de Corinto, ele disse, no capítulo de número 10, do 1, 6 e 11, ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Você percebe que aqui ele está falando de novo nascimento, isso lá no Êxodo, novo nascimento, encontro com Cristo, batismo e ceia. Ele está falando isso aqui tudo apontando para o Novo Testamento. Aí, se você pular aí a sua lição, se você pular a sua lição, aí está aí. Importância dos tipos bíblicos nas escrituras. 1.1, a autenticidade dos tipos bíblicos. 1.2, os tipos como prefiguração profética. E aí você tem aí 2, os tipos bíblicos na construção do tabernáculo. 2.1, o que está aí negrito aí? 2.1, sombra dos bens futuros.
no Novo Testamento, especificamente no livro de Colossenses, a igreja de Colossos tinha muita dificuldade em entender a tipologia. Com tanta dificuldade de entender a tipologia, Paulo ele tem que escrever uma carta para a igreja de Colossos, porque a igreja de Colossos não foi fundada por Paulo. Paulo não fundou essa igreja. Então, o que acontece? Ele está em Roma, ele recebe a informação em Roma, e de Roma ele escreve uma carta para a igreja de Colossos, orientando essa igreja as seguintes questões. Olha, eu sei que vocês estão preocupados com a relação de Cristo e a humanidade e a vida religiosa dos judeus, porque para os irmãos de Colossos era muito difícil, porque Paulo não foi lá. Quem fundou aquela igreja lá foi um outro irmão que estava lá na cidade de Éfeso e que desceu para a cidade de Colossos para pregar a palavra. Então, esses irmãos nunca tiveram contato com o apóstolo Paulo. Então, eles tinham muitas dúvidas em relação às festas judaicas, eles tinham dúvidas sobre ressurreição, eles tinham dúvidas sobre a ressurreição de Cristo, e a tipologia não fazia o menor sentido por conta dos judeus que lá estavam. Os judaizantes lá da igreja queriam colocar todas as tradições judaicas em foco, em detrimento do evangelho. Então, isso trazia uma confusão muito grande para os irmãos. Por quê? O que vale mais, o evangelho ou a tradição judaica? Isso é muito conflituoso. Você pode falar assim, pastor, é claro que é o evangelho. Mas tem muita gente que valoriza mais as tradições judaicas. Ou você nunca viu igreja que tem até hoje aí congresso, festa do tabernáculo, Arca da Aliança entrando na igreja? Você nunca viu isso? Isso tem. Por que isso tem? Porque isso são as tradições judaicas entrando e contrapondo o evangelho de Cristo. Toda vez que eu fui pregar já em muitas festividades, irmãos. Fala, festividade, festa das primícias, festa do tabernáculo, festa dos pães asmos. Eu já preguei, irmão, tudo quanto é festa dessa aí, tá? Já preguei em igreja que a Arca da Aliança vinha entrando e você tinha que tocar, entendendo? Aí os irmãos ficavam tribulados comigo porque eu não tocava, e eu não tocava mesmo na Arca, porque eu falei assim, primeiro que eu não sou da tribo de Levi, já começa por aí. Segundo que eu não sou judeu. Terceiro porque se o Uzá tocou na Arca e morreu. E eu falei, eu não vou tocar na Arca. Eu não vou tocar na Arca. Então, e aí mais passa, aí tem o chifre de bode que alguém toca, né? Uau, beleza. Irmãos, a gente não tem nada contra esse pessoal não, meu. Pode fazer à vontade, quer fazer festa judaica, festa não sei do que, pode fazer, irmão, né? A gente não tem problema nenhum com isso, irmão. Entendeu? A questão, irmãos, é que toda vez que você valoriza mais uma tradição em detrimento do evangelho, você está fazendo o quê? Você está mostrando que a cruz não foi suficiente. Então não foi suficiente. Então qual era o problema dos irmãos de Colossos? Que alguns achavam que a cruz não foi suficiente. Então Paulo teve que escrever 4 capítulos para a igreja de Colossos, exatamente mostrando isso. Capítulo 1 e capítulo 2 de Colossenses. Quem Cristo é. Capítulo 2, o que ele fez. Ele teve que fazer isso. Quem Cristo é. Uma vez que você sabe quem Cristo é, você vai descobrir o que ele fez. Aí depois do capítulo 2, Paulo começa a mostrar qual é a minha atitude a partir do conhecimento que eu tenho de quem ele é e do que ele fez. Qual é a minha atitude? Como eu tenho que proceder daqui em diante? Eu não tenho que valorizar as coisas. Ali era tanta mistureba, irmão, tanta mistureba, que até culto a anjos tinha. Aí você vai falar assim, pastor Nadé, que não tem culto a anjo não. Mas eu sei que tem irmãos aqui que falam assim, irmãos, eu estou vendo um varão de branco. Irmão, se falar que está vendo um varão de branco, o negócio muda. Irmão, muda. Se falar que tem um varão de... Olha que eu vejo entrando, um varão de branco. Irmão, já vira tudo, já muda. E lá, só que lá tinha um culto aos anjos, na igreja de Colossos. Olha como o negócio era confuso. Eles diziam, tem que ter as festas judaicas, tem que ter culto aos anjos, e se der tempo, fala do evangelho. Mas tem algumas igrejas no Brasil que é assim, irmão, fala de tudo, menos do evangelho. Aí, olha aqui que Paulo disse no capítulo de número 1, capítulo de número 2, capítulo 1, a partir do verso de número 27, ele disse assim, olha,
que aprove a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, 27. Aprove a Deus. Aprove. Verso 17. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura do evangelho. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o quê? É poder de Deus. É poder de Deus. Então, para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então, aonde a tipologia entra nisso, pastor? A tipologia entra, irmão, que quando você entende que tudo isso é o que está aqui, ó, no 2.1, sombra dos bens futuros. Era sombra. O que tem mais valor, irmãos? A sombra ou o que está refletindo a sombra? É o que está refletindo a sombra. Ou seja, o que o autor da carta aos Hebreus diz no capítulo de número 10, verso 1? Que as sombras apontavam para o corpo. O corpo é Cristo. A sombra não é tão importante, porque a sombra só mostra que tem um corpo ali. Se não tivesse o corpo, não haveria sombra. Mas, havendo Cristo revelado, a sombra agora já não tem nenhuma importância. Pastor, mas eu gosto da festa do tabernáculo. Tudo bem, irmão. Então, tu comemora na sua casa a festa do tabernáculo. Comemora a festa dos pães asmos, as primícias. E todas as festas, irmãos, apontavam para Cristo. Por que são sombras? Por quê? É porque aponta para Cristo. Você quer ver? O que representa a Páscoa? A Páscoa representa livramento. Quem é o Cordeiro de Deus que trouxe livramento para a gente? Cristo. É Cristo. O sangue do Cordeiro lá representava quem? O sangue do Cordeiro lá na frente, que seria o quem? Cristo. Tudo aponta para Cristo. A festa das primícias representa quem? Representa Cristo. Ou você não lembra que quando Cristo morre, Cristo ele morre lá em Mateus capítulo 27, porque sabe que o 28 é a ressurreição, 27 ele morre, e você sabe que quando ele morre, os mortos ressuscitaram. Ele morre e os mortos ressuscitam. E é tão espantoso que os mortos que ressuscitaram começaram a andar pelas praças. E o povo ficou espantado. Ele fica cerca de 40 dias na terra, e quando ele é assunto aos céus, o que ele faz? Ele leva essas pessoas que morreram e que ressuscitaram. Por que ele leva essas pessoas? Porque essas pessoas que ressuscitaram e que subiram com Cristo, elas são as primícias que Cristo está levando. Porque são os primeiros frutos. Os primeiros frutos era guardado e selado. Se colocava o quê? Quando o agricultor ele plantava uma fruta, uma árvore, a árvore crescia, o primeiro fruto ele ia lá e fazia o quê? Ele colocava uma fita, mostrando que aquele fruto é o primeiro fruto, que dali é a primícia. Aí, onde isso representa? 1 Timóteo capítulo de número 2, a partir do verso 20, Paulo disse assim, ó: o Senhor conhece os que são seus, e aqueles que são chamados pelo seu nome. O Senhor conhece quem são os seus. E como é que o Senhor conhece? Paulo continua dizendo, ele coloca uma marca. Nós somos marcados, nós somos os frutos. Aí, Cristo, ele é o quê? Ele é primícias do que dorme. A festa das primícias, ela se encerra onde? Em Cristo, porque ele é a primícia dos que dormem. Então, ele é o principal, ele é o principal. Ele morre, ressuscita, ele é o primeiro a morrer, ressuscitar, e para nunca mais morrer. Ele foi o primeiro. Então, aí, dentro desse contexto, o que nós podemos entender aqui? Aí você vai ver assim, ó, pastor, mas e os pães asmo? O pães asmo, a palavra asmo quer dizer rapidez. Então, as festas do pães asmo era muito rápido. Você começou a Páscoa 3 dias depois. Quantos dias? 3 dias depois acontecia a festa dos asmos. Por quê? Porque o pão sem fermento, ele precisava ser consumido muito rápido. A mesma coisa era apontando para Cristo, irmão. Como é que foi a morte? Quanto tempo que Jesus ficou morto? 3 dias. É coisa rápida. Por quê? Porque ele tinha um projeto muito grande. Então, o quê? Era rapidez. 2 coisas. Rapidez para sair do Egito e rapidez do que apontando para Cristo. Os pães asmos. E aí você tem mais um monte de festa aí. A festa do tabernáculo. Você tem a festa a festa da colheita. Você tem a festa de Pentecostes.
todas essas festas apontavam para Cristo, porque não dá tempo de eu falar todas, mas todas elas apontavam para Cristo. Então, vamos lá. Aí dentro desses aspectos, tanto das sombras, agora 3, os tipos bíblicos nas escrituras neotestamentárias. Aí você o que você vai fazer? Você vai para esse quadro lá no ponto 3.2, você vai ver aí um gráficozinho aí na sua revista, tá aí, ó, 3.2, as referências ali, ó, em João capítulo de número 1 ao capítulo de número 15, você vai ver aí, ó, podemos ler todos junto aqui, essas referências? 1, 2, 3, ele é o antitipo do tabernáculo. 2, vamos lá, irmão, você não tem não no seu não? Ah, não, irmão, é minha revista de professor, perdão, minha revista de professor, perdão, então compre uma revista de professor, irmão. Aqui, eu estou, ele, aqui, então, deixa eu ler para você aqui, ó, do João, Evangelho de João, capítulo de número 1, até o capítulo de número 15, capítulo por capítulo. No 1, ele é o antitipo do tabernáculo. No 2, ele compara-se ao templo. 3, ele é comparado à serpente de bronze levantado por Moisés no deserto, tá? 4, ele é comparado-se à fonte de Jacó. 6, ele afirma ser o verdadeiro maná. 7, ele é a rocha ferida. 8, ele é a luz do mundo. 10, ele é o antitipo dos pastores do Antigo Testamento. 12, ele é o grão de trigo que gera o feixe das primícias. 13, ele faz referência à pia de cobre de Êxodo 38:8. E 15, ele é a videira verdadeira. Então, irmãos, olha como é que tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo, irmãos. E daí eu tenho que me controlar aqui, não fugir muito aqui, porque me dá uma vontade de falar um monte de coisa, que é tanta coisa que é tão gostosa de falar. Mas aí, 3.4, tipos do Antigo Testamento, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Aí a gente já vai para a lição 12, tá? Já estamos indo já, calma aí. Aguenta só um pouquinho aí. 3.5, tipos de tipo do Antigo Testamento na Epístola dos Hebreus e título do Antigo Testamento no livro de Apocalipse. O que acontecia no contexto de Coríntio? Contexto da igreja de Corinto. Você sabe que a cidade de Corinto, ela foi destruída e depois ela foi reconstruída pelos romanos. Ela foi construída no tempo de Alexandre o Grande. Ela era conhecida como cidade de Corinto, cidade-estado grego. Ela foi destruída pelos romanos. Quem cunhou o termo corintianizar foi Aristóteles. Aristóteles cunhou esse termo corintianizar, que significa fornicar. Olha como é que era pesada a cidade. Fornicar. Os romanos invadiram essa cidade, destruíram essa cidade e reconstruíram. Ela passa a ser agora província romana. O apóstolo Paulo, quando chega para pregar nessa cidade, ele fica cerca de 18 meses lá. Isso você vai encontrar em Atos capítulo 18. Ele fica cerca de 18 meses nessa cidade, prega o evangelho, fundou essa igreja, uma igreja com muitos problemas, e entre esses problemas eles não sabiam exatamente como a tipologia, por assim dizer, apontava para Cristo, tanto no casamento, quanto na ceia, e quanto na ressurreição dos mortos. Então ele vai elencar, ele vai mostrar Cristo no casamento, mostrando que Cristo é a cabeça da igreja, não é o cabeça da igreja que é o pastor Anderson. Tá? O cabeça da igreja aqui é o pastor Anderson. A cabeça da igreja é Cristo. Então o líder é o pastor Anderson. Mas se tirar Cristo, irmão, acabou para todo mundo. Entendeu? Então assim, o pastor Anderson, coitado do pastor Anderson, o pastor Silas pode tirar ele daqui, botar ele em outro lugar, aí vai vir uma outra pessoa.
Mas quem não pode sair, irmãos, é Cristo. Por isso que Cristo é a cabeça da igreja, não é o cabeça, é a cabeça do corpo. Então, eles não entendiam isso, essa questão de Cristo, que nós como um corpo, um organismo vivo, com um corpo místico, e como Cristo entrava nisso? Cristo é que organiza tudo isso, é que dá vida em tudo isso, e todos nós, membros interdependentes, se um sofre, o outro sofre. Então, eles não entendiam isso era muito complicado para eles. Cristo no casamento, Cristo na ceia, por isso que Paulo vai falar de comunhão, falando porque, quando vocês se ajuntaram, vocês nunca se ajuntam por bem, sempre por mal. Aí ele vai dizer, se você tiver fome, você come em casa, para que não vos ajunteis. Quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. Aí Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e aí ele está falando da ceia, ele tá falando de uma celebração da ceia, de comunhão, de como Cristo celebrou isso. Depois ele vai para o capítulo de número 15, que fala do Cristo ressurreto. Aí, o Cristo ressurreto, que ele diz assim, a partir lá do verso 54, 15 e 54, ele diz, morte, aonde está a tua vitória? Agrilhão, onde está a tua vitória? Inferno, onde está a tua vitória? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está falando do Cristo ressurreto, do Cristo glorificado. Como é que esse Cristo é glorificado? Ele é glorificado, por quê? Porque lá no deserto, o nosso irmão Moisés, ele levantou aquela serpente de bronze, apontando para Cristo que ele traria cura, assim como trouxe cura no deserto, que lá é através de Cristo, ele traria o quê? Salvação, libertação. E se no deserto a morte não teve vez, porque quando a serpente de bronze é levantada, a morte não teve vez. Aí é como ele afrontasse a morte. Morte, aonde está a tua vitória? Cristo também se levantou dizendo a mesma coisa. Morte, aonde está a tua vitória? Inferno, aonde está o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o quê? É o pecado. E a força do pecado é a lei. Só há pecado quando eu conheço a lei. Enquanto eu não conhecer a lei, eu não peco, porque eu não sei qual é o certo. Mas quando eu conheço a lei, eu estou debaixo da égide do pecado. Mas aí ele diz assim, que o pecado não tem força, porque Cristo nos salvou e nos libertou. Portanto, amados irmãos, qual é o nosso papel agora, depois desse conhecimento? Portanto, amados irmãos, sede firmes, constante e sempre abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é vão no Senhor. A partir do momento que eu tenho um conhecimento de quem Cristo é, do que ele fez, então eu tenho que me manter firme. Vamos lá? Você pode ir agora para a lição de número 2, que minha hora já está indo aí, mas eu tenho agora 10 minutos aí para mim terminar minha lição aí. 15 minutos, se o pastor cruzar a perna para o outro lado, é um sinal que ele me deu mais 5. Vamos lá, irmão, vamos falar agora do tabernáculo aqui. Vamos falar do tabernáculo aqui. Lição de número 2. O átrio do tabernáculo, símbolo de santidade e de redenção. Aí, irmãos, poxa, tem tanta coisa para falar aqui. Êxodo 27. Vamos ler, irmão? Você está aí com a sua revista aberta? Vamos ler? Vamos lá? Não, faz o seguinte, você pode abrir sua Bíblia? Abre a sua Bíblia aí. Abre a sua Bíblia. Em Êxodo 27. Isso aqui é muito legal, irmão. Poxa, isso aqui é muito bom. Achará Êxodo 27. Primeira coisa, irmão, que você deve se atentar é que o livro de Êxodo, para nós, transliterado, ele é apresentado como saída. Êxodo, saída. Mas no hebraico o nome não é Êxodo, é Mosherá. O que significa isso? É identidade. Tá? É diferente. Tá? A palavra em hebraico já é diferente para nós. Por quê? Porque a identidade, quando o povo sai do Egito, ele sai sem identidade, ele sai com uma identidade de escravo. Então por isso que quando eles vão para o deserto, e agora aqui para nós é como saída, porque de fato houve uma saída do Egito, que tipologicamente o Egito representa um mundo, então eles agora estão entrando para o deserto. Tá? Estão entrando no deserto. Então, o que é o deserto? O deserto é o lugar o quê? De perigo,
à noite é muito frio, de dia é muito sol, tem serpente, não tem água, não tem alimentação, então não tem nada disso. O deserto é isso, não é, irmão? Quando alguém fala assim, ó, quando a irmã Silvana chega aqui, ó, irmã, deixa eu entregar um negócio para você aqui, ó. Deus me mostrou a irmã num grande deserto, não precisa nem falar mais nada, que deserto, meu irmão, é vento, tu já sabe que é prova, tu já sabe. Então, a primeira coisa que Deus falou para Moisés, está aí, ó, verso de número, capítulo 27, versículo de número 1. Farás também um altar de madeira de citim, 5 côvados será o comprimento, 5 côvados a largura, será o quadrado o altar, será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura, e farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão a mesma, e cobrirá de cobre. Far-lhe-ás também as suas caldeirinhas para recolher suas cinzas, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus vasos farás de cobre. Aí você segura. Agora vamos lá, irmão, tem muita coisa só aqui nesses versículos aqui. Dentro de uma tipologia, você tem algumas aplicações. Entre elas, Deus falou para Moisés, cria o tabernáculo. Moisés criou o tabernáculo, está lá todo bonitinho. O tabernáculo tinha quantas entradas? Tinham 3 entradas. Tinha quantas entradas? 3. A primeira, que dava sentido ao pátio, né, do tabernáculo. A segunda, que dava ao lugar santo, e a terceira, que era o santo dos santos. Então eram 3 entradas. Então, vamos voltar de novo ao deserto? Deserto é lugar de vento, deserto é lugar de prova. Aí a irmã Silvana vai completar a profecia, porque ela só falou que você está no vento, que você está no deserto. Mas aí, a parte B da profecia diz assim: mas irmã, Deus está abrindo uma porta. Meu Deus, é muito forte. Porque tem um deserto, mas aí tem uma porta. Por que tem uma porta, irmão? Porque no deserto o que todo mundo precisa é de uma porta. Sim ou não? Sim. Então por que tinha 3 portas? Porque todas as portas apontavam para quem? Para Cristo. Você lembra que João 14, 6, ele diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, por quê? Ele estava fazendo uma referência das 3 portas do tabernáculo. Tinham 3 portas. Aí, se você olhar, por exemplo, João capítulo de número 10, Jesus disse assim, ó, eu sou a porta. Se você entrar por ela, por mim, você entrarás e... Lembra do texto? E sairás. Irmãos, olha, presta atenção. Se você entra no tabernáculo, que essa porta é Cristo, como é que você entra e sai? Você, olha aqui que está falando, porque o tabernáculo são 3 portas, são 3 lugares. O pátio, que é o chamado de átrio, você tem a outra porta que é o lugar santo, e você tem o outro lugar que é o santo dos santos. No átrio tinha 2 elementos. O primeiro elemento era uma grande churrasqueira, chamada de altar de sacrifício, local do sacrifício. Tem o altar do sacrifício, onde eles queimavam os animais, e do outro lado tinha uma pia, chamada pia de bronze, Êxodo capítulo 8, versículo de número 8. De um lado o sacerdote matava o animal, e qual era a primeira coisa que quando o sacerdote matava o animal, a primeira coisa que ele queimava? Chuta isso aqui, o pastor acabou de ler aqui. A primeira coisa que ele matava, tirava do animal era o coração. Era a primeira coisa. Ele pegava o coração, isso era uma regra. Ele pegava o coração e tacava na churrasqueira para queimar. Por que ele queimava logo o coração? Porque o coração do homem é enganoso. E você lembra qual é o nosso textuário desse mês? Tudo que se deve guardar, guarda o seu coração.
E o coração do homem é enganoso. Por isso que o sacerdote, a primeira coisa que ele queimava no altar era o quê? O coração. Depois ele ia queimando as outras peças, as outras carnes lá do animal. Depois que ele se sujava todo, porque ele está queimando ali o animal, ali está sujo, o que ele fazia? Ele ia para a pia de bronze. Na pia de bronze ele lavava as suas mãos e, ao mesmo tempo que ele lava as mãos, ele olha para a pia de bronze, porque você sabe que a pia de bronze foi feita dos espelhos de bronze das mulheres. Se você olhar Êxodo 38:8, as mulheres doaram os seus espelhos, que era de bronze, para fazer a pia de bronze. Portanto, quando eles lavavam as mãos, eles refletiam o seu próprio rosto. Lembra de 2 Coríntios, capítulo número 3, que Paulo disse assim, olha, que Moisés desceu do monte. Isso aqui é legal. Moisés desceu do monte, o seu rosto estava brilhando, de modo que ele colocou um véu para que ninguém pudesse, para que as pessoas pudessem olhar para ele. Mas o tempo foi passando, a glória foi se apagando, e o que ele fez? Ele continuou com o véu, irmão. Porque na cabeça do Moisés, ele pensou que se eu tirar o véu e as pessoas verem que a glória foi embora, então ele continua com o véu. Entenderam? Aí só para você rir, irmão, tem gente aí que a glória já foi embora há muito tempão, irmão, mas as pessoas disfarçam pra caramba. Mas a glória já foi embora há muito tempo. Aí, irmãos, aí Paulo está dizendo o seguinte, mas nós, em Cristo, não temos mais, não precisamos usar um véu. Por quê? Porque nós refletimos a glória dele. A glória dele, irmãos, sempre nós iremos refletir a glória dele, como um espelho, como um espelho. Aí Paulo está falando que é como um espelho. Aí, primeiro, vamos de novo. Você entra no tabernáculo, aí é a primeira porta. Tem o sacrifício que você morre. Aonde está isso aqui? Você lembra do batismo? O batismo é esse aqui, ó. Você entrou nele, ó, você aceitou Jesus, você entrou na porta. João capítulo 10, você entrou na porta. Quando você entra nele, você sai também. Como é que é isso? Aquele que entrar por essa porta, entrará e sairá. Você entra por ele e sai, mas você continua dentro do tabernáculo. Você entrou por ele, mas saiu, mas continua dentro. É isso aqui. Só que quando você aceita Cristo, você entrou no tabernáculo, aleluia. E depois que você aceita Jesus, você vai para quê? Você vai para o batismo, morte. Está falando o quê? Do sacrifício, do animal e das águas, do batismo. Depois que você sai daqui, você entra agora na outra porta. Você vai para a segunda porta. Aí, só para você entender aqui, ó, o verso de número 3, far-lhe-ás também as suas caldeirinhas para recolher as cinzas, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos. Então vamos lá, para a gente entender aqui. As cinzas, recolher as cinzas, as caldeirinhas para tirar as cinzas, caldeirinha para tirar as cinzas do altar. O tabernáculo está lá, não tem lá a churrasqueira, você vai ter que limpar a churrasqueira, o sacerdote tinha que limpar a churrasqueira. Como é que ele limpava? Pegava lá as conchinhas para tirar as cinzas. Mas apesar disso, também tinha o garfo. Para que servia o garfo, irmão? O garfo serve para remanejar a carne de um lado para o outro, sim ou não? Você que faz churrasco, né? Pega a carne, vira para lá, vira para cá, vira para lá, vira para cá. Então, na igreja, quem é o sacerdote da igreja, da nossa igreja aqui? É o pastor antes. Quem é que está com o garfo na mão? O pastor antes está com o garfo. E é o pastor antes que vai remanejar, irmão. Irmão, a gente tende às vezes, irmãos, a gente olha assim, ó, o sacerdote, ele tem uma visão que a gente não tem, irmãos. A gente pode até questionar, mas a visão do sacerdote é diferente. Quando o sacerdote, Deus deu a autoridade do garfo na mão do sacerdote. O sacerdote que remaneja, irmão, quem ele quiser de um lado para o outro. Isso é missão do sacerdote. Não cabe a mim achar, eu acho que fulano não tem capacidade, eu acho que fulano não está preparado. Irmão, isso não é problema nosso, irmão, isso aqui é coisa do sacerdote. Deus deu autoridade ao sacerdote, irmão. E aí o sacerdote maneja para lá e para cá, porque Deus deu o garfo para ele. Um dia Deus vai te dar o garfo, aí você maneja do seu jeito, irmão. Você pega aí o churrasqueiro, irmão. O camarada que está no churrasco, tu pode entender de churrasco, mas se tu chegar perto, vai ficar assim, ó, pô, vira essa carne aí, cara, acho que vai queimar. Irmão, o churrasqueiro fica atribulado.
Porque o camarada é o camarada que está ali, irmão, designado para aquilo. Aí tu chega ali e fica assim, eu acho que vai queimar, hein? Aí o churrasqueiro vira o rosto assim, o camarada vai lá e vira a carne, irmão. O churrasqueiro, quem foi que virou essa carne? Eu não mandei virar essa carne. Aí ele vai e coloca de novo. Atribula o churrasqueiro. Atribula. Então, irmão, os atribulou o churrasqueiro. Não pode, irmão, porque atribula o churrasqueiro vai ficar atribulado. Porque o churrasqueiro, ele sabe, irmão, tem um cálculo mental, irmão, tipo, eu vou virar aqui e, tipo, ele está bebendo um refrigerante, está ali, papapá, mas ele está ligado, irmão, no negócio aqui, o negócio está rolando, ele tem um cálculo na mente dele ali, que o momento certo de virar. Isso é coisa do churrasqueiro. E aí ele tem um garfo. Aí a gente precisa entender isso, irmão. Por quê? Porque a mesma coisa que aponta para o sacerdote, aponta para Cristo, irmãos. Cristo também, que tem um garfo também. Ele também, ele maneja do jeito que ele quiser. E aí é pior ainda, irmão, porque a escolha de Cristo, irmãos, ainda é pior do que a do nosso pastor, irmão. Se você não concorda com a do pastor, imagina de Cristo, irmão. Porque você quer ver como a escolha de Cristo é complicada? Irmãos, se você estivesse no lugar de Deus, irmão, nem você se escolheria. Que hoje, de repente, tu está aí uma bênção, né? Está aí casado, está com uma condição, papapá. Mas Deus te conhece quando nem tua mulher te conhecia. Quando tu ainda era cachaceiro. Aí Deus te escolheu. Hoje está bonitão, tá com o carro, casado, com uma família abençoada, está na igreja dando glória a Deus. Mas Deus te conhece quando tu estava lá na boca de fumo. Deus te conhece lá na maconha, desde lá Deus te conhece, pô. E lá Deus te escolheu. Olha a escolha de Deus, irmão. Deus me escolheu dentro de um baile funk, cheio de coisa na mente, aleluia. Me deu uma família, me abençoou, e estou aqui falando para você. Quem vê o Leonardo hoje, irmão? Irmão, hoje é mole, pô, de escolher o Leonardo. Mas lá no baile funk lá, duvido, irmão. Eu chegava no mercado, irmão, e segurança tudo olhando para minha cara, todo mundo vinha atrás de mim. Era muito chato, porque era a cara do assalto. A cara do assalto. Não tinha jeito. Então, irmãos, não mudou muita coisa, não. Então, se você prestar atenção, irmão, só Deus mesmo para escolher. Então, irmão, deixa aí, irmão. Deixa o churrasqueiro trabalhar, irmão. Aleluia. Você pode não estar entendendo hoje, mas Paulo disse, capítulo 1 de 1 Coríntios 25, 22, 23, 24, 25. Porque Deus não é louco, mas se um dia Deus fosse louco, a loucura de Deus ainda seria mais sábia do que a dos homens. Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as coisas fracas e vis desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu os pequenos para confundir os grandes. É Deus que faz isso. É Deus que faz, irmão. E aí, primeira porta é chamada no hebraico de sha'ar, que quer dizer escancarada. Segunda porta é patifarés, que quer dizer espada desembainhada. E a terceira porta é porreis, que quer dizer separar com vigor. São as três portas, que no Novo Testamento é chamada de caminho, verdade e vida. Por isso que Jesus disse, eu sou a porta lá do tabernáculo, que é o caminho, a verdade e a vida. Saindo desse inteirinho, você vai pular aí, vai para... Vamos avançar aqui. O pastor me deu mais 5 minutos. Número um. Porque não dá para falar mais nada do tabernáculo não, irmão. O tabernáculo tem muita coisa. A cortina de linho fino e a barreira sagrada. Podemos ler aqui só alguma parte aqui dessa primeira aqui. Cortina de linho fino e a barreira sagrada. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. A barreira... 60 colunas de madeira revestidas de prata. Essas colunas estavam 20 para cada lado.
estabilidade da estrutura. Aí você tem a cortina e tem os aspectos tipológicos dessa cortina, tá? Você tem a cortina e você tem os aspectos tipológicos da cortina. Então vamos lá, entre tantos. Você tem lá as colunas do tabernáculo, que eram uma espécie de parede, né, que envolvia o tabernáculo. Você tinha a primeira cortina, que era a primeira porta, e em volta do tabernáculo você tinha lá as madeiras, você tinha, e eu já falei isso aqui, eu já falei sobre isso aqui, que o tabernáculo, ele tinha as paredes, que eram de cortinas envolvidas. Cada cortina tinha uma base de prata, que sustentava as tábuas de citim ou de acácia, se você quiser, dependendo da sua versão. Aí a madeira de acácia, ela era revestida de prata, ela tinha que ser revestida. A prata representa o resgate. E além disso, essas madeiras, com o tempo, você sabe disso, que com o tempo, se você pegar duas tábuas qualquer, e colocar uma do lado da outra, você sabe que com o tempo, com a chuva e o sol, essas tábuas fazem o quê? Elas vão enrugar a madeira, irmão. Não estou falando de MDF não, madeira. O MDF ele incha, a madeira ela tende com o sol e com a chuva, ela diminuir um pouco. E aí, o que Deus falou para Moisés? Você vai pegar argola de ouro e você vai unir uma madeira a outra, para que essa madeira, as madeiras não se afastem, tá? Não se afaste uma da outra. A base de prata vai sustentar a madeira, vai dar estabilidade, e as argolas de ouro vão sustentar, vão prender uma madeira na outra. A base de prata representa Cristo, que nos salvou e nos resgatou, e hoje nós estamos firmes nele, tá? Você e eu estamos firmes nele. Segundo ponto, a argola de ouro prende você a mim. Nós estamos presos por essa argola de ouro. Por quê? Porque a argola de ouro, você sabe que a gente, com o tempo, né? Se você me conhecer um pouquinho melhor, é capaz de você não querer nem me dar a paz do Senhor, de tão chato que eu sou. Você vai falar assim, pô, o Iraguchi pregando é maneiro, pô, mas ô bichinho complicado, ô bicho chato. Eu sou chato pra caramba, sou cheio de mania, sou cheio de esquisitice. Eu tenho uma mania que são só minhas. Eu faço café lá em casa para todo mundo, mas a condição é a cozinha ficar só para mim. Não pode ter ninguém na cozinha. Só depois que o café está pronto, a mesa está posta, aí todo mundo pode passar na cozinha. Se tiver uma pessoa na cozinha, me dá uma neurose, irmão. Me dá um nervoso. Eu não gosto de ninguém na cozinha. Quando eu vou fazer qualquer coisa na cozinha, tem que sair todo mundo. E todo mundo lá em casa sabe disso. Aí minha mulher fala assim, ó, ele vai fazer o café, então não fica na cozinha, que ele fica atribulado. Eu gosto da cozinha só para mim, irmão. Porque a minha cozinha eu projetei para ser um triângulo. Eu aprendi com um cozinheiro que cozinha boa tem que ter um triângulo. O que é um triângulo? É geladeira, pia e fogão. Então minha cozinha é um triângulo, toda projetada pro meu prazer. Aí alguém entra na cozinha, me dá uma raiva. Então eu não gosto, eu gosto de deixar tudo pronto, aí tá tudo pronto. Mas é uma mania. Então assim, de repente eu tenho outras manias também chatas. Eu tenho outras coisas chatas também. Mas aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Na igreja é a mesma coisa, irmão. A gente passa a ter amizade com os irmãos. Com o tempo você vai assim, pô, essa irmã ficou chata pra caramba, irmão. Não é ficou chata não, ela sempre foi chata, só que você pegou mais intimidade com ela. Aí, o que acontece? Qual é a nossa tendência? Se afastar, irmão. Vou me afastar um pouco dessa irmã, que essa irmã está muito chata. Mas aí, por que a gente não consegue perder a comunhão? Porque nós estamos presos
com essa argola de ouro, que é Cristo. A glória de Deus nos une. Você está atribulado, você está aí atribulado com o teu irmão, mas de repente vem a glória de Deus, irmão, o poder de Deus desce na igreja, vem o mover de Deus. Aí aquele irmão que te atribulava, você fala, vou perdoar esse irmão é benção. É por quê? Porque foi a glória de Deus que invadiu o teu ser. E quando a glória de Deus vem, mano, a gente começa a olhar a vida diferente, as pessoas diferentes, e a gente vai vendo que na verdade o errado é a gente, não é nem a pessoa. Fala, meu Deus, mas eu sou enjoado pra caramba. É verdade, mas é a glória de Deus. É a glória de Deus que faz isso. A glória de Deus ilumina a nossa mente, esclarece o nosso sentido. A glória de Deus faz a gente enxergar o que a gente não está enxergando, faz a gente ouvir o que nós não estamos ouvindo, e faz, irmãos, a gente ter um caminho abençoado, como diz Hebreus capítulo 10, que foi pelo sangue de Jesus que foi aberto um novo e vivo caminho. Aleluia. Aí tá. E aí, para a gente partir para o final aqui, que eu tenho mais 3 minutos, a porta de entrada, o único caminho para o céu. E aí, os aspectos tipológicos dessa questão aqui. Aí tá aí, 1, 2 e 3. Tá ali, ó. Uma porta única. 2, uma porta acessível. 3, uma porta extraordinária. E 4, uma porta bem fundada. Aleluia. Aí nós temos aqui esses 4 fundamentos aqui. Uma porta única, porque não tem outra porta, é Ele, é Jesus. Não tem outra porta. Uma porta acessível. Ele é acessível, irmãos, a todos nós. Cristo é acessível. Uma porta extraordinária. Irmãos, quando você entra por essa porta, a sua vida é transformada, sua vida é mudada, sua vida é transformada de todas as maneiras, irmão. Quantos aqui tiveram a vida transformada por Ele, irmão? Aleluia, nós tivemos a vida transformada. 4, uma porta bem fundada. Irmãos, quando nós estamos em Cristo Jesus, a nossa vida ela é bem fundamentada nele. Por isso que lá no capítulo 7 de Mateus, a Bíblia diz que nós que edificamos a nossa casa numa rocha, nós somos aqueles que ouvimos a palavra, recebemos a palavra e praticamos a palavra. Então estamos edificando a nossa casa numa rocha firme. 3, o altar do holocausto, o sacrifício supremo. Está ali, ó, 3.1, aspecto tipológico. Está aí, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, elevação do sacrifício e do ofertante. 2, cumprimento da exigência divina. 3, sacrifício voluntário. 4, chamado ao arrependimento. 4, chamado ao arrependimento. Lembrando, irmãos, que esses aspectos aqui, é importante você, na sua casa, com calma, você fazer uma leitura minuciosa, estudar, meditar, para você entender esses aspectos que eu estou aqui passando correndo, tá? Quando a gente fala de tipologia, irmão, tem tipologia de todas as maneiras dentro da Bíblia. Se você olhar, por exemplo, você lembra que Deus falou para Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Você lembra que Deus falou para ele isso lá no capítulo de número 12 de Gênesis? Deus disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E tu serás uma bênção. Só que Abraão, ele recebe a promessa, no capítulo 15, ele vai falar com Deus, que a promessa não estava acontecendo nada, ele fica atribulado da vida, aí Deus tira ele de dentro da tenda, mostra para ele lá tudo, lá, aquela coisa toda. Depois chega no capítulo 17 de Gênesis, ele fica atribulado de novo, aí vem 3 varões, Deus e mais 2 anjos, visitá-lo, e aí vai lá ratificar a promessa. Diz: Abraão, está faltando um ano para a promessa se cumprir na tua vida. Olha só, irmão, está faltando um ano, já tinha passado 24 anos, aí depois de 24 anos, aí Deus veio e falou assim: ó, está faltando um ano, tá, Abraão? Falta um ano para a tua promessa, a promessa que eu fiz para você acontecer, está faltando só mais um ano. Meu Deus, já pensou, irmão? Deus veio falar com a gente que aquilo que a gente está esperando há muitos anos, ó, aguenta mais um pouquinho, está faltando só mais um ano. Aleluia. Aí, beleza. Só que, irmão, enquanto esse um ano durou muito, durou mais do que os 24 anos na cabeça, no psicológico, porque agora gerou ansiedade. Aí, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 4,
Verso 18. Em esperança, creu Abraão contra a esperança que seria feito o pai de uma grande nação, e não duvidou por incredulidade. Antes foi fortificado por Deus, esperando o cumprimento da promessa, dando glórias a Deus. Versículo 21, estando ele certíssimo do que aquele que havia prometido era poderoso para cumprir. Quem era poderoso para cumprir? Deus. Só que ele creu em esperança contra a esperança. E eu já falei aqui, eu vou repetir, porque a repetição é didática. A palavra esperança é kitvar. Consegue repetir isso? Kitvar. Isso, kitvar. Kitvar no hebraico é alinhamento. Pastor, o que tem a ver isso com esperança? Porque Abraão teve esperança porque ele estava alinhado com Deus. Como é que você faz alinhamento? É no batismo. Não estou entendendo, pastor. Quando você vem para a presença de Deus, tu vem todo cheio de pecado, irmão. Todo desalinhado, todo fora dos quadros, está todo ruim. Quando você desce as águas, você sobe uma nova criatura. Ali você se alinhou com Deus. Como é que o pedreiro fazia para colocar um azulejo no nível, sem o nível de a laser, como tem hoje? Era com o quê? Com água. A maneira de você alinhar, a maneira que o judeu tinha, a maneira primitiva de você colocar alguma coisa no nível alinhado, era com água. Por isso que no batismo a gente está se alinhando a Deus. Por quê? Como é que eu vou me alinhar a Deus? Não tem jeito, aquele que crê. Aleluia, eu tenho que crer e ser batizado, esse será salvo. Sem alinhamento com Deus, irmão, você pode falar o que for, mas se não tiver alinhado com Ele, promessa não se cumpre, não adianta, palavras proféticas liberadas no altar não se cumpre, você precisa estar alinhado com Ele. Ah, pastor, mas tem gente que não está alinhado. Você não é todo mundo, você precisa estar alinhado com Ele. Abraão falou, em esperança, creu contra a esperança. Eu estou alinhado, e mesmo alinhado, se não acontecer, eu continuo crendo, porque Deus sabe que eu estou esperando o que Ele vai fazer. Deus sabe. Então, aponta o alinhamento. Por isso que o batismo aponta o quê? Para um alinhamento. Para você entrar para o próximo passo, você precisa estar alinhado. Para entrar na segunda porta, no lugar santo, precisava primeiro passar o quê? Na pia de bronze, na água, no alinhamento, na limpeza, na purificação, no batismo, para entrar no próximo nível. Você entrou no próximo nível. Acabou, pastor? Não, porque quando você chega lá dentro do tabernáculo, o que tem lá dentro do tabernáculo, no lugar santo? Lá tem a menorá, que é o candelabro, lá tem a mesa dos pães do propiciatório, dos pães asmos lá, dos pães, e você tem lá do outro lado o altar do incenso. O altar do incenso fala de oração, aponta para Cristo. A oração também precisa estar alinhado. Sabe por quê, irmão? Porque a oração vai fazer a gente rasgar o nosso coração. Porque, irmão, não tem como orar de maneira hipócrita. Você pode orar com o microfone na mão de maneira hipócrita. Senhor, e parará, e perere pandura, e pererê, pererê, pererê. Daqui com o microfone tu pode orar de maneira hipócrita. Mas quando você entra para o quarto, lá no secreto, lá com você e Deus, não tem jeito. Não tem como falar, Deus, tu sabe, Senhor, que eu sou. Deus fala, e tu sabe mais do que, tu sabe que você não é. Deus, tu sabe, e Deus está falando, tu sabe que você não é. Deus, tu sabe que eu tenho, Deus está falando, tu sabe que tu não tem. Então na oração você tem que quê? Se despir. No altar do incenso, as nossas orações é levada para Deus. No candelabro, que é o menorá, a glória de Deus nos ilumina. O que diz lá no Salmo de número 119, verso de número 20, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele nos ilumina, a glória deles ilumina a nossa vida. E o pão fala da alimentação, ele vai prover o alimento, ele vai prover o sustento, ele vai prover o que você precisa, ele vai trazer o que você necessita. E agora ele entra no Santo dos Santos. Quando ele entra no Santo dos Santos, que é a próxima aula, aleluia, aí na próxima aula, nos próximos capítulos, você entra no Santo dos Santos, tá? Hoje você vai ficar no lugar santo, tá bom? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Deus abençoe.